É, Boa tarde a todos os presentes, tá? Em especial meus colegas advogados que estão aqui e os senhores desembargadores que irão julgar essa apelação. Meu papel aqui como profissional nessa sustentação oral é ressaltar as principais teses de defesa. O caso em análise, ele se trata basicamente do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Eu vou ler aqui rapidamente os fatos para poder refrescar a memória de algum desembargador que eventualmente possa esquecer de algum fato. No dia 2 de março de 2023, por volta das 11 horas da manhã, no estacionamento Porto Sayonara, situado na quadra 1, lote 1, setor de indústrias Gama da F, Gilvan Pereira dos Santos portou uma arma de fogo tipo pistola 380, modelo 838 e Fábio Rodrigues Fidêncio. Uma arma de fogo tipo revólver 357, marca Colt, 50 munições de calibre, resumidamente. Sendo que ambos portaram referidos armamentos e munições em desacordo com determinação legal regulamentar. Consta dos autos que os policiais militares em patrulha receberam informação por intermédio de populares de que o indivíduo estava manuseando arma de fogo no interior do veículo e um Hyundai HB20 cor prata, estacionado em um posto de gasolina. A equipe se deslocou ao local, procedeu à abordagem dos imputados. Atendendo ao comando dos policiais, Gilvan desceu do carro com um carregador em mãos. Feita a busca pessoal, com ele ainda foi encontrada uma pistola 380 Taurus desmuniciada, o qual portava em desacordo com determinação legal regulamentar. Resumidamente, esses são os fatos. A primeira tese de defesa é no tocante à cadeia de custódia. O posicionamento desse patrono ele está de acordo com o posicionamento mais recente do STJ, sendo que o Tribunal Superior tem entendimento de que é ônus do Estado, não é ônus do réu, do suspeito, do investigado, é ônus do Estado a prova de que a cadeia de custódia ela foi respeitada através dos documentos pertinentes. A defesa, tem o número do ID aqui, nos autos, requereu ao magistrado de primeiro grau que fosse juntado aos autos os documentos relacionados à cadeia de custódia. E o juiz simplesmente indeferiu o pleito da defesa, sendo que o STJ tem posicionamento no sentido de que cabe ao Estado a prova a respeito da rigidez da cadeia de custódia. Não cabe ao réu provar a rigidez. Os objetos constantes do auto de apresentação e apreensão nem ao menos possuem os respectivos lacres, conforme determinado pelo artigo 158-D, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. E o juiz simplesmente fechou os olhos ao desrespeito ao Código de Processo Penal. A cadeia de custódia não foi respeitada conforme o entendimento do STJ. Desembargadores, esse humilde aqui advogado, ao longo aí de um pouco mais de 8 anos aí de advocacia, vem percebendo que muitos operadores do direito, sejam advogados, promotores, juízes, enfim, muitas vezes fazem uma enorme ginástica jurídica para defender teses e posicionamentos. A questão aqui é muito simples. O artigo 158-D do parágrafo 1º do Código de Processo Penal é cristalino a respeito da necessidade da existência dos lacres nos vestígios, seja droga, arma, enfim, vestígio tem que ter lacre, sob pena das provas serem imprestáveis. Esses lacres não existem nos autos. Devemos lembrar que advogados, membros do Ministério Público, magistrados, embargadores, nós não somos legisladores. Então, quer gostemos ou não, quer concordemos ou não com essas formalidades, o certo é, a existência dos lacres é imposição legislativa e não foi respeitado no caso de análise. Avançando, no tocante à cadeia de custódia é isso. E no sentido da defesa, o magistrado ele se divorciou do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Avançando para a segunda tese de defesa, que é exatamente a ausência de fundada suspeita, tanto o STJ como o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que a polícia, ao receber denúncias
denúncias anônimas, enfim, elas devem empreender diligências complementares visando atestar a veracidade das informações. Nada disso foi feito no presente caso. E mesmo assim o juiz entendeu que havia fundada suspeita para abordagem. Não bastasse, isso aqui é outro ponto assim, crucial também, que tem um julgado cristalino do STJ que enfrentou exatamente esse ponto aqui, que é exatamente a questão a respeito das abordagens de rotina que são realizadas pela polícia. E os próprios policiais militares, quando foram questionados por esse advogado em audiência de instrução e julgamento, deixou muito claro que o caso aqui em análise, mas na oitiva em delegacia ele falou uma coisa, mas em juízo ele deixou muito claro que foi uma abordagem de rotina. E o STJ ele é cristalino a respeito dessa questão, e ele repudia essa questão no tocante a abordagens de rotina pela Polícia Militar. Inclusive a abordagem de rotina que não existe amparo constitucional ou amparo legal. Não existe nenhum lugar da legislação que permita que um policial militar faça uma abordagem de rotina, quando não haja aquela situação permissiva do Código de Processo Penal. Infelizmente o magistrado ele fechou os olhos por isso aqui, sendo que o policial militar deixou muito claro na audiência de instrução que tratava-se de uma abordagem de rotina. Com todas as vênias na visão desse nobre advogado, o magistrado ele condenou porque queria condenar. Achou argumentos para isso. Desembargadores, as regras do jogo, elas têm que ser seguidas por todos. Essas proteções constitucionais, legais, elas foram criadas ao longo da história. Antigamente, o desembargador, por muito mais do que eu sabe disso aqui, a polícia ela muitas vezes se utilizava de expedientes como a tortura para chegar a um fim, obtenção de provas. Como, por exemplo, torturar alguém para saber aonde estava o corpo, num caso de homicídio. A defesa ela cita esse exemplo para argumentar que não é tolerável se admitir que direitos constitucionais, direitos infraconstitucionais, eles sejam violados sob o pretexto de obtenção de provas. No caso de análise, como eu já frisei, o STJ já se manifestou especificamente sobre essa questão, ponderando que não é admissível abordagens de rotina. Novamente, esse expediente não encontra amparo nem na Constituição Federal, nem no Código de Processo Penal. Então, no sentido desse advogado aqui, a fundada suspeita para abordagem, ela não estava nem pessoal, nem veicular, ela estava presente no caso de análise. Eu fiz questão aqui acho que dá tempo, eu fiz questão de avaliar se a turma, se ela já havia enfrentado especificamente essas teses aqui de defesa. Eu não consegui, pelo menos na busca que eu fiz, achar a turma se manifestando especificamente sobre essas teses. No tocante à quebra da cadeia de custódia, especificamente em relação à ausência dos lacres, que é o que preconiza o artigo 150D, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, a turma, eu não achei julgado da turma manifestando especificamente sobre esse ponto, mas o STJ já enfrentou essa questão aqui também, e bate em cima da questão que é necessária a presença dos lacres. Da mesma forma, esse advogado não logrou êxito em encontrar julgados da segunda turma, tratando sobre a necessidade de juntar aos autos dos documentos relacionados à cadeia de custódia. Contudo, o STJ também já se posicionou nesse sentido de que é ônus do Estado. Cabe ao Estado o ônus da prova a respeito da integridade da cadeia de custódia. E por fim também, no tocante a exatamente essa questão aqui das abordagens de rotina, especificamente, esse patrono aqui também eu não consegui lograr êxito em achar julgados sobre esse ponto aqui em específico da abordagem de rotina. Mas também o STJ tem julgado sobre esse tema aqui, se manifestando sobre a ilegalidade de que esse tipo de expediente não encontra amparo constitucional ou amparo infraconstitucional.
Eu agradeço aqui a atenção aqui dos nobres desembargadores e, em resumo, esses são os argumentos da defesa que estão melhores delineados nas razões de apelação. Eu agradeço a atenção de todos, em especial dos desembargadores. Doutor Adriano, nós agradecemos. Tem a palavra, relator. Senhor presidente, ouvi com atenção a sustentação oral do nobre advogado, a duas preliminares que foram suscitadas. Uma delas funda-se, na verdade, em duas premissas, né? Que é a ilicitude da abordagem policial por ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, e a outra é a quebra de cadeia de custódia. Eu analisei com detalhes e queria dizer ao nobre advogado que nós temos vários precedentes da turma com relação à abordagem, e queria dizer também que os julgados que foram